Oi, pessoal! Na videoaula passada a gente falou um pouquinho sobre as hipóteses da abiogênese e da biogênese. E a gente conheceu um pouquinho também sobre os pesquisadores relacionados a essa história. Então, só lembrando, a hipótese da abiogênese, ela defendia que todo ser vivo ele era originado a partir de matéria inanimada, ou matéria não viva, enquanto que a biogênese defendia que todo ser vivo ele era formado a partir de seres vivos. Um ser vivo só é formado a partir de outro ser vivo. E a gente viu que, de fato, a hipótese correta é a biogênese, e quem fortaleceu muito essa hipótese foi Pasteur, com aquele experimento clássico do pescoço de cisne. Mas ok, se todo ser vivo, então, ele se origina a partir de um outro ser vivo, fica a questão que eu coloquei na videoaula passada. Como que formou-se, então, o primeiro ser vivo? Da onde que surgiu o primeiro ser vivo? E é isso que a gente vai conversar hoje um pouquinho, beleza? Então, existem principalmente três teorias tentando explicar o surgimento do primeiro ser vivo na Terra. A primeira teoria, muito conhecida e muito antiga, é o criacionismo, né? Então, o criacionismo, ele diz que tudo que existe no universo, os planetas, todos os seres vivos que existem no universo, eles foram criados por uma entidade divina. Então, na realidade, existe um Deus que criou tudo que a gente conhece, tudo que existe no universo, inclusive todos os seres vivos, beleza? Isso é o criacionismo. Uma outra teoria é a teoria da panspermia. A teoria da panspermia, ela diz que, na realidade, a vida ela chegou até a Terra por meio de meteoritos ou por meio de poeira cósmica. Então, a origem da vida na Terra seria uma origem extraterrena. Não exatamente que seja um extraterrestre de anteninhas que tenha chegado até a Terra. Na verdade, o que essa teoria sugere é que os primeiros habitantes da Terra foram micro-organismos, e esses micro-organismos eles foram trazidos até a Terra por meteoritos ou por poeira cósmica. O que pode fortalecer a panspermia? O que fortalece a panspermia é a existência de vários micro-organismos bastante resistentes, de fato, como por exemplo, endósporos bacterianos, que são estruturas bacterianas que vivem em ambientes extremamente inóspitos e sobrevivem a situações extremas. Isso fortalece, então, a possibilidade desses seres, desses micro-organismos, terem chegado até a Terra, mesmo sofrendo todas as condições que ele teria sofrido no espaço, né? No choque, ao chegar até a Terra, tudo isso, beleza? Então, existem esses micro-organismos que são muito resistentes. Existem também alguns procariontes, conhecidos como arqueias, que são bastante resistentes, além dos endósporos bacterianos. Então, isso dá uma certa fortalecida à panspermia. Mas, na realidade, a teoria mais aceita atualmente na comunidade científica é a teoria da evolução química ou evolução molecular. O que é essa hipótese, né? Ela sugere? Ela sugere que a matéria orgânica e os primeiros seres vivos, eles foram formados a partir de moléculas inorgânicas. Galera, moléculas orgânicas são aquelas moléculas que formam os seres vivos. Por exemplo, proteínas, ácidos nucleicos, lipídios. Isso é exemplo de matéria orgânica. E as matérias orgânicas, elas são formadas principalmente por uma estrutura de carbono. E aí existem alguns átomos que são os átomos centrais na formação das moléculas orgânicas. Que átomos são esses? Principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Esses seriam os principais átomos formadores das moléculas orgânicas. A hipótese da evolução química diz que essas moléculas orgânicas e posteriormente os seres vivos, porque os seres vivos eles são baseados, a base deles é molécula orgânica, né? Eles são formados por moléculas orgânicas. Então, que as moléculas orgânicas elas foram formadas a partir de moléculas inorgânicas, ou seja, não orgânicas. Como, por exemplo, monóxido de carbono, metano, hidrogênio, tá? Algumas moléculas que não formam o nosso corpo diretamente, que não formam as estruturas do nosso organismo diretamente, mas que essas moléculas que estavam presentes
na atmosfera da Terra primitiva e elas reagiram entre si e deram origem a moléculas orgânicas que posteriormente vieram a formar o primeiro ser vivo, a primeira célula. Bom, essa hipótese ela foi sugerida na década de 20 por 2 pesquisadores. E esses pesquisadores eles trabalhavam independentemente e eles chegaram a uma conclusão muito similar. A ideia deles é basicamente a mesma. A ideia é que as condições da Terra primitiva favoreceram com que moléculas inorgânicas reagissem entre si e formassem as moléculas orgânicas. Beleza? Quais são essas condições da Terra primitiva mesmo? Então, primeiro, a gente tem que lembrar que a Terra primitiva ela era extremamente quente, era um ambiente muito quente. Tinham muitas erupções vulcânicas e, consequentemente, muitos gases expelidos pelos vulcões. E nesses gases a gente podia encontrar, por exemplo, metano, monóxido de carbono, tá? Entre outros. A atmosfera em si ela era formada principalmente por esses gases, né, metano, monóxido de carbono, mas também por amônia, hidrogênio e água no estado de vapor de água. Se vocês repararem, esses gases, eles contêm os átomos, que são os átomos centrais para a formação das moléculas orgânicas, né? Quem seriam esses átomos? O carbono, como eu falei, que é o principal átomo formador das moléculas orgânicas, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então, esses átomos eles estariam representados nesses gases presentes na atmosfera. E aí, qual que é a ideia? A ideia é que as condições extremas da Terra, como, por exemplo, excesso de radiação ultravioleta, já que não existia camada de ozônio protegendo dos raios ultravioletas. Então, a gente tinha um excesso de radiação, elevadas temperaturas, descargas elétricas constantes. Tudo isso favorecia com que as moléculas inorgânicas elas reagissem entre si e formassem moléculas mais complexas. Daí teria se originado as moléculas orgânicas. Posteriormente, essas moléculas orgânicas elas teriam reagido também entre si, se unido, né, formado aglomerados que deram origem posteriormente aos primeiros seres vivos, às primeiras células. Galera, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa importante. Na atmosfera primitiva não havia oxigênio. Oxigênio não existia, ok? Era um ambiente anaeróbio, sem oxigênio. E, óbvio, que a gente não consegue imaginar, né, por exemplo, um ser como a nossa espécie, né, o ser humano, vivendo nessas condições. Era impossível, beleza? Ok. Então é mais ou menos isso, ó, galera, o que acontecia. Oparin e Haldane, eles propuseram um modelo onde tinha lá as condições da atmosfera e da Terra primitiva, que eram erupções vulcânicas contínuas, com vários gases sendo liberados, em especial amônia, metano, gás, monóxido de carbono, vapor de água e hidrogênio. E esses gases na atmosfera, eles começaram a reagir entre si, principalmente por conta das condições favoráveis, das condições de excesso de descargas elétricas, excesso de radiação ultravioleta, que fornecia energia para que ocorressem essas reações, beleza? Esses compostos, então, eles iam reagindo e eles iam precipitando e caindo no mar. Existia tipo um mar na Terra primitiva, raso e muito quente. Então imagina, aquelas moléculas que eram formadas, elas iam precipitando e caindo nesse mar e formando uma espécie de sopa. Sopa, sabe, tipo sopa de letrinhas, mas aqui é tipo sopa contendo as moléculazinhas orgânicas. E essa sopa ela é conhecida como sopa primordial, ok? Porque ela tinha os compostos que possivelmente poderiam dar origem à vida. Então ela era sopa primordial. Bom, o que é sugerido então? É sugerido que a partir daí as moléculas na sopa primordial, elas começaram a se aglomerar. Então as moléculas orgânicas começaram a se aglomerar, formar aglomerados, que foram cercados por moléculas de água, dando origem a seres que na verdade não eram seres vivos ainda. Prestem atenção, não eram seres vivos ainda. Eram
seres pré-vivos, que são conhecidos como coacervados. Então, os coacervados nada mais eram do que compostos, estruturas, né, formadas por compostos orgânicos que estavam interagindo entre si e geravam uma certa limitação, uma certa delimitação, uma separação entre o meio interno ali daqueles compostos, uma camada de água e o meio externo, ok? Claro que a gente tem que imaginar que se a gente tem um monte de moléculas próximas, isso favorece a interação entre elas e possivelmente o surgimento de moléculas mais complexas. Então, possivelmente, os coacervados eles favoreceram essa situação, em que as moléculas reagissem entre si e dessem origem a moléculas cada vez mais complexas e, posteriormente, fosse originado o primeiro ser vivo, a primeira célula, ok? Então, é isso aí, ó. O coacervado, ele seria, na verdade, uma estrutura formada por moléculas orgânicas, como, por exemplo, proteínas, aglomeradas entre si, e ao redor a gente encontrava uma camada de água e esse complexo permitia com que houvesse meio que uma separação ali entre um meio interno e um meio externo, favorecendo as interações entre essas moléculas que estavam no meio interno. Beleza? Mas só lembrando, isso ainda não é um ser vivo, é um ser pré-vivo. Essas interações entre essas moléculas, aí sim originaram moléculas mais complexas e, finalmente, o primeiro ser vivo, a primeira célula. Tranquilo, galera? Por isso que é a evolução química ou a evolução molecular, a evolução das moléculas. Beleza. Essa hipótese, ela foi corroborada, né, por experimentos realizados na década de 50 por dois pesquisadores, Miller e Urey. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma simulação, eles elaboraram uma espécie de um simulador da Terra primitiva. Então, eles queriam simular as condições da Terra primitiva para ver se, de fato, era possível formar compostos orgânicos que, posteriormente, dariam origem a células e a seres vivos. Beleza? Então, basicamente, eles montaram uma estrutura, essa estrutura aí, que está mostrada, onde era uma espécie de vidraria, onde eles pegaram a água, colocaram água, aqueceram a água e a água aquecida, ela formava vapor. Esse vapor d'água era encaminhado para uma outra região. Nessa outra região encontrava-se uma grande concentração de gases e eram aqueles gases que a gente acredita que estavam presentes lá na atmosfera primitiva. Então, o que eu tinha ali? Eu tinha metano, eu tinha amônia, eu tinha hidrogênio, eu tinha monóxido de carbono, tá? E vapor d'água. Professor, eu preciso saber esses gases? Precisa, chuchu. Infelizmente, isso é bastante cobrado, tá? Nas provas aí da vida, isso é bastante cobrado, então precisa saber. Então, beleza. Então, naquela condição ali, eu tinha os gases da atmosfera primitiva e, além disso, foram introduzidos eletrodos. E esses eletrodos, eles ficavam dando descargas elétricas, né? Descargas elétricas naquela região, simulando também o que acontecia na Terra primitiva. Posteriormente, aqueles gases eles eram direcionados para um condensador. Então, aqueles gases, havia um resfriamento daqueles gases e eles condensavam e aquele líquido formado ele era coletado e posteriormente analisado. Então, depois de uma semana que o simulador ficou lá ligado, dia e noite, noite e dia, para ver o que era formado, depois de uma semana, Miller foi lá e coletou a amostra. E o que ele verificou? Ele verificou que a partir dos compostos a partir dos compostos inorgânicos que ele tinha introduzido para simular a atmosfera da Terra primitiva, ele conseguiu formar aminoácidos. Galera, se vocês lembrarem, os aminoácidos são as unidades formadoras das proteínas, que são compostos orgânicos importantíssimos, a base estrutural de qualquer ser vivo. Beleza? Então ele conseguiu formar aminoácidos. Isso foi um resultado que corroborou a hipótese da evolução química. Então, hoje essa hipótese de fato ela é a mais aceita, porque a gente conseguiu em laboratório formar compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos. Um parênteses. A gente discutiu, então, na aula passada, que, na verdade, a teoria, a hipótese correta é a da biogênese, em que todo ser vivo é formado a partir de um outro ser vivo.
Mas reparem, o primeiro ser vivo, na verdade, ele foi formado a partir de compostos não vivos. Então, a abiogênese ela já ocorreu um dia lá há bilhões de anos atrás, né? Então, os primeiros fósseis, eles datam de 3,5 bilhões de anos. Então, há bilhões de anos atrás, a abiogênese, ela ocorreu. E o primeiro ser vivo foi formado de material inanimado, de matéria inorgânica, no caso. Beleza? E hoje, é possível haver formação de um ser vivo pela abiogênese? Até onde nós sabemos, não existiu mais em nenhuma situação a formação de vida a partir de matéria inanimada. E por quê? Porque simplesmente as condições da Terra hoje são completamente diferentes. Né? A atmosfera terrestre é completamente diferente, o que não favorece a formação de seres vivos a partir de matéria ou de estrutura inanimada ou de compostos inorgânicos. Beleza, galera? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um beijinho. Tchau, tchau.